Olá, eu sou o Troll. Todo mundo tem um universo dentro de si, mas é um pouco injusto que a gente só acabe conhecendo o universo dos ricos, dos famosos e dos influentes. Eu quero conhecer o universo de pessoas comuns, como eu e você. Esse é o intuito desse podcast. Hoje eu vou estar conversando com uma pessoa que ela tem uma profissão aí bem interessante. Ela ajuda as pessoas a descobrirem parte da sua identidade através da coloração pessoal, da maneira como elas se vestem. A gente vai falar disso daqui a pouquinho e só para lembrar vocês que o podcast tá nas redes sociais, no Instagram, Alimente o Troll. Eu tenho também um e-mail, se você quiser entrar em contato com o podcast, alimenteotroll@gmail.com. E agora, além do Spotify, o podcast também está no YouTube. Então, se você preferir o podcast no YouTube, você tem essa opção. Você está ouvindo Alimente o Troll. E aí, Juliana? E aí? Tudo bem com você? Tudo ótimo, estamos aqui, deu certo, hein? Deu certo, uma hora dá certo. Uma hora dá certo, tô muito animado, muito honrado, inclusive, de fazer esse bate-papo, essa entrevista com um grande amigo, né? De anos. De muitos anos, né? Nossa, Ei. gente, é muitos anos mesmo. Ave Maria, melhor nem dizer quanto. Deixa no gelo isso aí, deixa isso aí. A gente tá velho. Sim, putz, eu fico pensando nessas coisas às vezes. Meu Bate Deus. uma bad até. Uma badzinha da nostalgia, né? Mas assim, nós dois, a gente tem uma turma, né? Que a gente gosta muito de lembrar do passado, né? Com as histórias, com as coisas. E é tão gostoso, eu adoro isso. Sou uma pessoa nostálgica, então pra mim é maravilhoso ter vocês como amigos, que também são assim. Então, é uma turma boa, né? A gente deu uma sorte aí e sair da escola, né? Sair do ensino médio. Exato. Uma turma pro resto da vida, né? Ainda bem que deu certo, né? Do resto da vida, exatamente. Foi fantástico. Sou muito grata por vocês. Eu também sou muito grato, inclusive imagino que alguns deles estejam ouvindo. Sou grato por vocês também. Amamos vocês, viu? Amamos vocês. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, Juliana? Vamos. Responde pra mim, quem é você? Essa pergunta é muito boa e assim, óbvio que eu ainda estou me conhecendo, tenho 37 anos, amanhã faço 38 e ainda estou me conhecendo. Você acredita que isso é possível na altura dessa vida, a gente ainda se conhecer e ainda ter tantas camadas para entender, né, sobre nós? Mas eu sou a Juliana, ninguém me chama de Juliana, é Juliana Petente, mas todo mundo me chama de Jux. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas. Eu sou uma pessoa muito paciente com todos, assim. Eu acho que é por isso também que faço o que eu faço, né, como profissão. Eu sou uma pessoa muito divertida, muito comunicativa, adoro fazer coisas que têm a ver com diversão, dar risada, me divertir. Para mim é um dos valores principais, assim, para mim é a diversão. Eu demorei algum tempo na minha vida para aceitar que diversão era um valor alto, assim, um dos primeiros. Sabe aquela lista de valores que às vezes a gente faz para nós, né? Diversão é um deles. É muito esquisito isso, né? Mas para mim às vezes outras pessoas vão falar que tem valores assim mais nobres, mas para mim diversão é muito importante, que é uma parte da minha personalidade que é muito importante para mim. Assim, acho que muitas vezes a galera vê diversão como um privilégio, assim, né? E não como uma necessidade. E na verdade é o contrário, né? Uhum. Diversão faz parte da vida. Você tem que se divertir pra aproveitar a vida, né? Não dá pra ficar sem se divertir. Então, que bom que você tem essa visão avançada aí do negócio. Eu tenho. Inclusive, eu quero me divertir em todas as coisas. Assim, eu não sou uma pessoa formal. Por mais que às vezes eu esteja num ambiente formal, eu ainda assim trago esse meu traço de personalidade para o meu jeito de falar, de me comunicar, de me vestir, porque eu também tenho esse traço muito marcante na minha forma de me vestir também. Depois a gente até entra nisso. Mas por eu não ser uma pessoa formal, eu tenho que me comunicar de forma, óbvio, adequada à situação, ao ambiente, mas ainda trazendo esse meu traço de uma pessoa divertida, engraçada, porque a vida é muito curta e ultimamente eu venho provando disso muito, muito forte. E a gente tem que ser a gente mesmo em todos os lugares.
não importa o ambiente que você está, não importa o que você está fazendo, apresentando um trabalho de faculdade, atendendo um cliente, numa reunião, sei lá, de negócios, com grandes empresários, não importa, você ainda é você, só que você tem que saber se adequar. Então, eu adoro ter esse meu jeito, inclusive é uma das coisas que as pessoas gostam de mim para me contratar, porque a minha linguagem é diferente e isso facilita com que as pessoas entendam, né? Então, a diversão, ela não é realmente, não é o que você falou, não é uma coisa que deveria ser a parte da nossa vida. Ela, se você tem esse valor e é importante, dá um jeitinho, né, de embutir isso em outras coisas que você faz também, né? Não ficar só assim, a diversão é eu ir bagunçar na rua, brincar com os meus amigos, é show. Não, é você achar graça na vida e nas coisas, né? Para mim, esse é um valor extremamente importante, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. Eu tenho uma amiga que quando a gente se junta para conversar, e às vezes a gente vai falar de coisas assim, muito duras, muito difíceis, a gente está contando e colocando umas piadas pesadas no meio para aliviar aquela história que a gente está falando de fatos que aconteceram. E a gente fala, mano, a gente não consegue ter uma conversa séria, né? Eu falo, mas a gente está falando de um negócio sério, a gente só está rindo e se divertindo com isso. A forma como vocês comunicam um negócio sério, né? Exato. A Natália, ela vai escutar esse podcast, ela vai saber que é ela. Então, assim, é fantástico isso, assim. E esse é meu jeito, sabe? E assim, uma outra coisa minha que eu gosto muito de mim, quando eu falo de mim, quem sou eu sou uma pessoa que eu amo me investigar, me entender. Eu investo muito em autoconhecimento, de todos os níveis e formas que você possa imaginar. Eu já passei, desde 2018 para cá, eu já fiz muita coisa de autoconhecimento, tanto que consigo falar de mim, de várias nuances de mim, com mais facilidade. Ainda tenho várias coisas que eu ainda estou me entendendo, me conhecendo, para depois eu dizer com mais propriedade, mas tudo que eu já investi de autoconhecimento já me ajudou muito até agora. Assim, já fiz terapias convencionais, uma terapia comum, né, uma TCC da vida, psicanálise, mas até coisas assim não tão convencionais, tipo a hipnoterapia, constelação familiar, reprogramação de crença, coach, curso de inteligência emocional. Eu vejo muita coisa de filosofia, isso me ajuda também. Até a ayahuasca eu já fiz. Eu fiquei imaginando se você ia falar da ayahuasca ou não. Sim, cara, por que não falar, né? Por que não, né? Não, então, tem gente que faz meio com vergonha, né? Faz meio em segredo, vamos dizer assim, né? Já tive essa mentalidade e talvez conversando com você eu tire isso de vez, porque eu não vou controlar quem vai escutar isso aqui. Pessoas vão escutar, mas obviamente não tem por que esconder algo que faz parte de mim. E óbvio que nada do que eu tô falando aqui, todas as coisas que eu fiz, eu tô incentivando qualquer pessoa a fazer. Vai fazer constelação, vai fazer hipnoterapia, vai fazer ayahuasca. Não, pessoas têm que entender o que é melhor para si, né? Para mim, eu entendo que existe uma forma de me conhecer, de entender padrões meus, de me curar. Se eu acho aquilo seguro, se eu acho aquilo interessante, se eu acho que é diferente de outra coisa que eu já fiz, eu vou lá e vou atrás, porque eu sou uma inconformada, eu sou uma pessoa realmente inconformada com resultados ruins, que eu sei que está só no meu alcance de melhorar, então eu tenho que me conhecer para conseguir sair desse resultado, não tem saída. Eu acho que isso linka ali com o que você falou no começo, né, de eu ainda tô me conhecendo, eu tô buscando várias formas de me conhecer. Eu lembro que uma vez o meu irmão falou pra mim, eu tinha acho que uns 15 anos, um negócio assim, e ele falou pra mim assim, as pessoas mais interessantes que eu conheço, elas ainda não sabem quem elas são. Boa, é isso. E isso me marcou muito, assim, é um negócio que eu levo pra vida, assim, então... Faz sentido isso, porque assim, quando você se taxa já de uma coisa fixa, que você é aquilo, você meio que manda, né, um comando lá pra sua mente de que pronto, você é isso. E você vai perder uma outra oportunidade. Né? Então, assim, hoje eu acredito em algumas coisas, eu tenho alguns valores, eu tenho algumas convicções, mas elas não são fixas, não. Sim, a gente precisa ter essa adaptabilidade, né? A gente tem que ter essa coisa de conseguir
mudar de opinião e mudar quem a gente é, se for necessário. Eu tô fazendo uma coisa que não me faz bem, né? Eu tenho que Uhum, ter essa consciência de, pô, vou mudar o que eu tô fazendo e tal. exato. Então é muito importante aí se conhecer, buscar se conhecer, ter essa consciência toda. Totalmente. Para mim é o foco da minha vida. Muito bom. E Ju, você acha que em algum momento você já precisou defender quem você é? Nossa, já, e também tem a ver com um traço de personalidade meu que muitas pessoas não entendem, que é a vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, problema, vergonha em ser vulnerável. E essa vulnerabilidade, inicialmente, assim, alguns anos atrás, ela era uma vulnerabilidade até um pouco infantilizada. Só que, por quê? Porque era uma época que eu não investi em me conhecer. Então, por exemplo, acontece alguma coisa e a pessoa chora. Chorar é mostrar vulnerabilidade. Tem gente que espera virar a esquina para chorar para ninguém ver, né? Ou tá sofrendo, vai chorar só em casa, né? No quarto sozinho, não deixa ninguém, Sim. não deixa nem ninguém consolar, né? E eu nunca fui essa pessoa, sempre. Só que eu não conseguia expressar, então eu só chorava. Então, no passado, eu sofri um pouco com isso e de ouvir muito que era frescura. E eu ficava muito puta da minha vida de falarem que de conseguir me mostrar as minhas emoções sem querer mascarar nada, era, tudo chora, é frescura. Então assim, eu já fui taxada de coisas assim ao longo da vida, até pela família também, de ser chorona, mas isso não é porque eu era não tinha autocontrole, porque eu não tinha problema em me mostrar vulnerável, e sim, eu queria apoio, e sim, eu queria que se a pessoa, se eu estivesse numa situação e tivesse alguém, ela pudesse me conversar comigo, me confortar, eu sempre estou aberta para isso, tanto quanto estou aberta para fazer a mesma coisa com todo mundo ao meu redor. Isso é uma coisa que eu amo em mim. Se eu vejo você passando por uma situação e eu vou ficar quieta, não vou. Então eu ajudo as pessoas também a botarem para fora essa vulnerabilidade. Então eu tive que defender, né, falando nesse contexto da sua pergunta, defender a minha própria vulnerabilidade. Tipo, cara, me deixa, eu sou assim, eu não sou dramática ou uma chorona descontrolada. Não, hoje em dia, com mais maturidade, com mais autoconhecimento, a minha forma de expressar a vulnerabilidade mudou. Às vezes eu nem choro. Sim, o choro tá ligado a muita dor. Então, assim, é dor que você não sabe expressar, então o único jeito é chorando. Agora mudou, mas eu continuo sendo vulnerável, né? E agora eu não tolero mais que não aceitem esse traço meu. Então, assim, não tenho vínculos, amizades, nem relacionamentos com pessoas que não aceitam isso. E eu já tive um relacionamento onde isso não era bem-vindo. Então, não dá certo. Então, o chorar, então, faz parte da expressão, é isso, né? Ele é uma maneira de se expressar, só não é uma maneira aceita por todo mundo, né? Geralmente a pessoa que chora é o mole, né? Tem essa imagem de mole, uma pessoa que não é fraca, né? Isso. O único jeito de se expressar é chorando, não sabe falar, não sabe argumentar. E eu já cheguei a escutar de que era falsidade. Nossa. Que era falsidade, porque como eu sentia e aí chorava, e eu não tô falando de chorar assim, abrir o bocão e fazer escândalo, chorar, sabe, chorar elegante, só as lágrimas caindo assim. Limpando o cantinho do olho, assim. Isso, bem fina. Mas não importa o choro, se é berrando ou se é desse jeito, já fui chamado que era falsidade. Porque como eu tinha dificuldade de falar, de expressar o que eu sentia, e na verdade depois eu descobri que essa dificuldade de expressar o que eu sentia era medo. Era medo do julgamento, era medo da rejeição, mais da rejeição do que do julgamento. Porque se eu falasse exatamente o que eu queria, o outro, não sei como que o outro ia reagir. E se ele reagisse de uma maneira que fosse... que atacasse ou que criasse a possibilidade de um mal-estar ou da própria rejeição, de uma briga. Eu sempre fugi disso a vida inteira.
Hoje não mais, mas lá atrás sim. Então, eu chorava, não conseguia falar, e falava assim, ó, tá vendo? Isso aí é meio que uma falsidade só pra fugir Da situação, fugir do conflito, né? Seria. Nossa, péssimo. Mas assim, era uma limitação minha, mas aí eu descobri, cara, sempre foi meu, sempre será. Agora tô mais refinada, tô mais refinada na forma de mostrar a minha vulnerabilidade. Ainda choro bastante, mas não tanto quanto antes. Tá mais controlado o negócio, agora tá mais consciente. Quando você se conhece, tudo fica fácil, tudo fica mais fácil. Isso, muito bom. Exato. E aí, vou dizer o seguinte, né? Acho que o choro geralmente é uma característica que as pessoas associam à criança. Uhum. Como é que você diria pra mim que era a Juliana criança? Nossa, chorona. Mas era só isso, só chorava, só? Cara, assim, vários parentes meus já contaram que eu bebê mesmo, assim, a fase do bebê do colo, né, que não anda ainda, eu tinha alguma coisa, assim, sei lá o que acontecia comigo, né, isso as pessoas falando, né, óbvio que eu não lembro, mas que eu era muito chorona, que eu não gostava de ninguém e eu só queria o colo da minha mãe. Eu não gostava de ninguém. Meu pai me pegava no colo e eu chorava. Eu não queria ele, eu só queria minha mãe. Então, assim, aquela situação que a mãe precisa sair, deixar a criança com uma tia, com alguém, um pouquinho, umas horas, eu era a criança que ninguém queria ficar, entendeu? Dava trabalho. Porque eu era muito chata. E eu ouvi, assim, né, um traço de identidade que colocaram em mim por muito tempo e isso era eu. Né? E obviamente isso foi me acarretando várias coisas depois no futuro, né? Mas eu era essa criança chata, eu era insuportável nessa visão. Eu melhorei, não sei quando foi não, mas eu sei que eu mudei, porque eu não sou uma pessoa chata. Em algum momento você entendeu que não era pra ser chata e... O que aconteceu? Assim, eu não sei exatamente em que momento, se foi ainda na infância, que eu descobri que eu era legal e que eu era divertida. Tanto que é o que eu mais gosto de mim hoje. Engraçado isso, né? Nunca parei para fazer essa linkagem, né? Uma criança tão chatinha, tão chorona, e hoje eu sou super divertida, engraçada. As pessoas gostam, né, da minha presença, assim, quando tá ali conversando, eu agrego coisa engraçada na conversa, enfim. Essa sou eu. Mas no passado, né, criança não era. Bom, e quem que você diria que foi a pessoa que mais te influenciou a ser da forma como você é hoje? Você acha que tem uma pessoa assim que você consegue, aquela pessoa ali, acho que ela me influenciou a ser a Juliana que eu sou hoje? Nossa, não tem uma pessoa só, não dá. Acho que não tem uma pessoa, assim, um personagem extremamente marcante que ela, né, foi, assim, eu tive muitos mentores, assim, ao longo da vida, né, da minha infância, adolescência, eu não conseguia enxergar nem minha mãe, nem meu pai, como figuras que me ensinavam coisas. Eu só fui conseguir enxergar eles assim agora, adulta. Depois de tudo aquilo que eu falei que eu já busquei ali, que era cacetada de coisa. Mas assim, hoje eu percebo que eu tenho muitas coisas da minha mãe, muitas coisas do meu pai, mas até então, acho que por todo sentimento ruim que eu nutri por muito tempo, de rejeição, de injustiça, de abandono, eu não via eles como pessoas que me ensinavam coisas. Então, na minha narrativa de história, eu falava que várias coisas eu aprendi até com vizinho, chefe. Então, assim, eu tenho vários personagens assim na minha vida que foram muito importantes, que foram me dando, assim, vários traços bons de personalidade que eu tenho, de identidade que eu tenho, mas não tem uma pessoa só. Incrível, não tem. Não tem. Eu acho que ninguém tem, né? Assim, será que tem? Às vezes tem um fulano ou outro aí que, sei lá, o Harry Potter, ele fala, o Dumbledore foi a pessoa que, sabe? Mas acho que isso é talvez um pouco fictício, assim, né? Um pouco utópico, né? Assim. Né? Na vida mesmo, geralmente a gente tem várias figuras, né? Cada um ensina uma coisa, a gente tem vários professores. Exato. Mas assim, os principais são os de dentro de casa.
Feliz aquele que consegue perceber isso rápido, ou que tem, assim, obviamente, uma criação um pouco mais, nem sei que palavra usar, mais normalzinha, talvez, mais organizada. Diferenciada. Com pessoas organizadas, com os pais que se conheciam, que fizeram autoconhecimento, que fizeram terapia. Ia ser um mundo maravilhoso, né? Mas às vezes a gente demora para aprender o papel real, né, do pai e da mãe. Eu acho que o principal papel da mãe e do pai, que hoje eu vejo do meu pai e da minha mãe, é obviamente a minha própria existência. Eu demorei para dar valor a isso, que eles me deram. Se não fosse eles, com todos os defeitos que tiveram, com todas as limitações, que bom, eles se juntaram com todas as suas dificuldades e escolheram me criar, né? Escolheram me produzir. E eu cheguei aqui, não importa como, mas eu cheguei aqui e sou muito grata a isso. Então eles são figuras extremamente importantes, né? Demoras, às vezes passa a vida sem reconhecer isso verdadeiramente, né? Aceitar a vida que eles faz, mas é o principal. É o principal. E você acha que hoje, a Juliana, você acha que as pessoas entendem você logo de cara? Eu acho que elas acham que sim. Mas, tá. Mas, nossa, eu sou complexa. E complexa é diferente de complicada, né? É complexa mesmo, porque eu tenho a sensação, e isso é uma coisa que eu falo, gente, mas eu não sou só isso, não. Mas a primeira coisa que as pessoas acham de mim é que eu sou uma pessoa, assim, extremamente, sei lá, alegre e muito segura. Muito segura, assim. Nossa, eu escuto muito uma coisa, eu falo isso até pro Henrique, meu namorado, fala assim, nossa, eu sabe uma coisa que eu mais escuto das pessoas? Que eu sou luz. Agora vai chegar meu aniversário, amanhã, e normalmente é no aniversário que isso fica muito marcante, porque aí as pessoas vão escrever textos, mensagens, né? E elas dizem, nossa, que você é luz, onde você passa, você é luz, é luz, é luz. E eu escuto muito isso, eu já refleti muito sobre isso, por que eu tenho essa luz toda, por que, né, enxergam isso tanto em mim. Eu acredito que seja por esse meu lado mais alegre, às vezes eu estou passando por uma situação difícil, mas eu consigo ainda assim fazer coisas, mas quando eu estou muito mal, eu também não finjo, as pessoas vão perceber. Mas essa coisa da luz tem a ver com uma segurança que eu transmito, mas assim, eu não nasci desse jeito. Eu fui o oposto de uma pessoa segura durante a minha vida, né? Então eu fui construindo, assim, né? Enfrentando muito meus medos, minhas inseguranças. Mas no início eu fingia pra caralho. Aí eu falei palavrão. Não tem problema, pode falar palavrão. Estamos entre amigos. Eu preciso confessar que eu fingia muito, muito mesmo, assim, fingia meus medos, minhas inseguranças, e isso sempre deu essa sensação inicial de que eu sempre fui segura a vida toda, e alegre e feliz a vida toda, sendo que não. Então, assim, até para eu tirar essa máscara, aceitar isso, cara, eu não sou tudo isso não, e aí as pessoas acham isso, e depois que caiu essa ficha em mim, eu comecei a me incomodar em receber elogios que tinham a ver com essa característica. Eu falei assim, cara, parece que eu sou sabe a síndrome da impostora? Sim. Tinha a sensação de, mas eu não sou isso aí, eu tenho um monte de coisa, eu também não assumia pra mim. Então hoje, que eu faço questão, e é muito natural pra mim, eu tenho meu lado seguro, eu tenho meu lado da luz, tenho e adoro esses dois lados, mas eu não escondo mais as inseguranças, tanto que vez ou outra, lá no meu Instagram, lá nos meus stories, dificilmente, no feed eu nunca levei para ficar fixo lá. É uma coisa que eu quero até mudar, vou mudar algumas coisas em relação à minha forma de me posicionar lá nas redes sociais, mas nos stories, normalmente, quando eu sei que eu tenho algo que vai agregar de verdade para a vida das pessoas, algo muito ruim que eu passei, um medo que eu desbloqueei, uma insegurança, uma coisa assim, que eu sei que as outras pessoas também sentem, eu vou lá e falo nos stories. Aí eu convido para uma conversa, então as pessoas comentam, respondem, né, no direct e tudo. Sim. E aí lá eu mostro esse meu lado, eu tenho luz, mas eu também tenho treva, né? Eu sou uma pessoa segura, sim, eu tenho comportamento de uma pessoa segura,
eu tenho a imagem de uma pessoa segura, mas eu também tenho os meus medos que eu ainda estou curando. Eu tenho as minhas coisas que eu estou curando. Aí volta para a vulnerabilidade, né? Volta Sim, de novo. sim. Porque eu não tenho medo de mostrar. Mas todo mundo acha que eu só sou luz e uau, muito segura e muito maravilhosa. Talvez o diferencial seja esse. Talvez o diferencial seja que você não tem medo de expressar a vulnerabilidade. E as pessoas entendem isso, elas leem isso como segurança. Pode, realmente, talvez uma pessoa segura fala dos seus problemas e fala das suas inseguranças sem ficar fingindo, né? Sim. E sem medo. E assim, eu não tenho essa pretensão de ser uma pessoa perfeita, e a gente vê muito isso na internet, né? Profissionais, inclusive profissionais da minha própria área, que quando a gente conhece alguém e vai vendo a rotina dela, as coisas dela, parece que ela tem aquela vida de margarina, né? Comercial de margarina. Comercial de margarina. E você fala, gente, essa pessoa não tem problema, as contas dela estão todas em dia, o relacionamento dela é perfeito, Uhum. a saúde dela é perfeita, a família dela tá tudo, olha que alegria. Aí você olha para sua própria vida e fala, meu Deus, quanta coisa tem para resolver. E aí, eu não tenho essa pretensão de mostrar uma coisa dessa, porque isso não existe. Então, assim, por que eu não vou mostrar a realidade? E eu não tô apagando minhas qualidades, a profissional boa que eu sou, a transformação que eu consigo fazer nas pessoas, por mostrar que eu também tenho coisas a resolver em mim. Eu sou humana, né? A gente precisa se conhecer ainda, né? Se soltar. Então, tem que mostrar. Bem, eu acho que é isso, então. Acho que faz um pouco. Faz parte do charme, digamos assim. Essa coisa de, ok, estou posicionado dessa forma, mas se algo der errado, vocês vão saber também. Vida real. Vida real. E você falou aí, né, que você, né, trabalha isso, você comunica essas coisas e tal. Mas antes de trabalhar com o que você trabalha hoje, você fazia outra coisa, né? Fazia. Trabalhava com marketing. Você era do marketing. É. E por que foi que você decidiu abandonar o marketing? Na verdade, eu não abandonei inicialmente. Eu quis fazer a formação de consultoria de imagem em 2019 para trabalhar em paralelo com o marketing. Então, inclusive, eu fiz isso por 3 anos. Trabalhei em paralelo com as duas profissões. Uma doideira, mas assim, óbvio que eu não estava me dedicando tanto para a consultoria de imagem, né? Não estava trabalhando muito para esse lado, porque o CLT demanda muito, né? Tem horário, e eu sempre trabalhei em multinacional com muita demanda de trabalho. Então, eu trabalhava muito, e assim, o marketing, ele tem demanda da empresa inteira, né? Não é só de vendas, é de tudo. Então, sempre foram trabalhos assim extremamente intensos, assim. Então, o tempo que eu dedicava para a consultoria era muito baixo, muito baixo. Até que em 2023 eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, a última empresa, uma empresa francesa, aqui em Jacareí. Eu moro em São José, na cidade do lado. E aí eu me vi assim naquela situação, meu Deus, agora o trampo é focar na consultoria. Eu falei, eu não vou voltar para o corporativo. Até hoje eu escuto amigos falando, Juliana, volta, porque assim, empreender tem aqueles altos e baixos, né? Céu e inferno, às vezes no mesmo mês, né? Não é para ser assim. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu estou sempre buscando para ter mais previsibilidade, mais tranquilidade, porque isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal, não é para ser assim. Mas enfim, isso é uma outra seara que depois, se der, a gente entra. E aí eu fui demitida. Então, eu falei, vou me dedicar 100% agora a essa profissão, que eu amo, inclusive gosto muito mais do que o marketing, mas o marketing ainda é uma paixão. Eu nem acho que o meu trabalho está 100% desassociado ao marketing, porque tem a ver com o marketing pessoal das pessoas, né? Ok. Mas é trabalhar a comunicação, marketing é comunicação, né? Então, eu ainda tenho essa ligação, mas é na consultoria de imagem, é trabalhando com pessoas diretamente, que eu realizo o meu propósito, né? Que é onde eu sinto que a minha existência faz sentido em termos profissionais, não em termos da minha vida toda, mas em termos profissionais é aqui. E não acho que é só com consultoria de imagem. Eu tenho, assim, algumas coisas na minha cabeça que não é só aqui que eu consigo
aplicar o meu propósito na vida das pessoas, entendeu? Uhum. Então, eu larguei aí 14 anos de marketing, saí desse mundo, entre aspas, seguro, né, do CLT, para viver de mim mesma, né, do meu próprio trabalho. E deu muito medo começar do zero assim? Deu mas aconteceu na melhor época, porque quando eu fui demitida, eu tinha acabado de entrar num grupo de networking. Eu encerrei meu ciclo nesse grupo de networking nessa segunda-feira, dia 30/6. E aí foi a melhor hora, porque lá, graças a esse ambiente, eu comecei a entender o que é ser empresária, porque até então, cabeça de CLT. A cabeça do CLT, assim, é xingar chefe, né? É reclamar, né? É assim. Hoje, obviamente, agora eu entendo os dois lados e eu consigo ter uma opinião muito mais verdadeira sobre ambos os lados, né? Mas quando a gente é de um lado só, é normal, né? Que a gente fique com essa visão. Mas eu aprendi o que é ser uma empreendedora e não uma prestadora de serviço. Então eu consegui desenvolver essa visão, então eu tenho interesse em fazer processos no meu trabalho como se eu fosse uma empresa grande, que tem funcionário, e eu não sou só eu, mas eu tenho essa mentalidade, até porque eu também vim, né, desse mundo de empresas grandes, então eu sei, né, o que é importante desenvolver. E aí lá eu pude me posicionar como uma profissional, uma empresária que tem conhecimento. Então eu não fiquei abandonada, vamos dizer assim. Eu fui me desenvolvendo ali naquele ambiente e foi muito bom. Foi muito, muito bom mesmo. Então foi com medo, eu fui com medo mesmo, mas eu fui tendo apoio. E eu fui buscando também conhecer outras coisas, né? Para me fortalecer nessa área também. Entendi. E você acha que existe diferença entre beleza e identidade? Totalmente. Porque assim, né, a beleza, o famoso clichê, né, beleza é muito relativo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Agora, quando você sabe quem você tem facilidade para exatamente decidir o que é belo para você e aplicar isso em você mesmo. Então, a minha profissão é muito mal entendida ainda até hoje. Eu falo com as minhas colegas, né, da profissão, o quanto a gente ainda tem que ensinar o que é o nosso trabalho, porque as pessoas ainda enxergam esse trabalho como isso, focar em ser bonito, focar em ser estiloso, moda, e não é isso. O nosso trabalho não é esse, né? Só que identidade é algo que, assim, é teu, só você deveria, né, saber o que é, quem você é e quem você quer se tornar, porque isso é um outro lado que faz parte da identidade. Identidade, ela vai sendo transformada ao longo da vida, não é algo estático, né? Okay. A gente está alguma coisa, a gente diz eu sou, mas no fim das contas, às vezes você só está. Depois de um tempo você pode descobrir, nossa, isso não faz mais nenhum sentido, eu não ajo mais como essa pessoa, porque você mudou tanto a sua visão de vida, a sua mentalidade, você passou por experiências que foram moldando você, e agora você já não é mais nada. Então, assim, não dá para associar identidade e beleza justamente por isso. Eu vou me moldando. Às vezes eu acho bonito, é só a gente olhar para nós mesmos, né, amigo? Lá no passado, na escola, a gente tinha um visual, né, dos metaleiros, roqueiros, eu usava só preto, sim, corrente pendurada na calça, né? Spike, pulseira de spike, batom escuraço, passavam tinta no cabelo, aquele vermelhão. Por quê? Porque aquilo era o que era belo pra mim, porque a minha identidade era aquela. Hoje, não é que eu acho aquilo feio, mas não faz mais sentido pra mim. Eu até tenho camiseta de banda aqui ainda, eu tenho camiseta do Xamã, do Iron Maiden, de outras bandas, que eu, às vezes, faz um tempo que eu não misturo mais, mas às vezes eu pego essa mesma camiseta da banda, só que usando de uma outra maneira, para o meu belo atual, que faz parte da minha identidade agora, né? Então, a beleza, ela é muito individual e que as pessoas, assim, deveriam
E querer se entender para parar de ficar copiando o que é bonito por aí, porque isso é um mal grandioso da sociedade, né? Os influencers da vida, Sim. que você segue, você tá tão sem identidade que você acha bonito aquela roupa todinha, você vai lá e quer comprar tudo igual. Quer fazer o corte de cabelo igual. Quer comprar a cor do batom igual. E aí, quem é você, no final das contas? As pessoas acham que copiando a beleza, elas vão conseguir copiar a identidade. Eu acho que elas nem têm essa consciência. É tudo inconsciente. Não. Elas tentam fazer, né, Isso. o cambalacho, né? Elas tentam fazer a gambiarra, né? Querem fugir do mais difícil, que é olhar pra si. Sim, exato. Porque assim, é muito difícil olhar pra si e demanda muito tempo, e é desgastante, é doído, muito doloroso. Então, sim, se eu tô vivendo anestesiado a minha vida na Matrix aqui, né? Trabalhar, produzir, querer juntar dinheiro, querer comprar coisas. Se eu tô vivendo só fixa nisso, o meu prazer é ficar rodando feed no Instagram, seguindo referências que eu acho bonito, aí entra no bonito de novo, e aí aquilo vai me moldando, porque a identidade da pessoa também é moldada por isso tudo que a gente vê. Esse automático todo que a gente está vivendo molda demais a nossa identidade. E é um perigo, né? Com certeza. Às vezes você está escolhendo uma viagem para um lugar, não porque você realmente queria ir para lá, você parou e pensou, essa viagem faz muito sentido para o meu jeito de ser, o que eu vou aprender nessa viagem, que vai ser, com qual propósito? Não, mas você viu que fulana foi para, sei lá, cidade X, num país X, e nossa, que incrível, olha as fotos que linda que ela postou, meu Deus, é para lá que eu quero ir. É bem isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa acha que se ela for pro mesmo lugar e ela tirar uma foto no mesmo lugar, ela magicamente ela vai ter a vida da pessoa que é milionária e que... E no fundo, tudo que ela quer é sentir que algo fez sentido na vida dela. No fundo, amigo, é isso que a gente está buscando. É que dar sentido às coisas. E não é fácil dar sentido na vida. Não é nada fácil. Então, quando a gente vai dar uma falsa sensação de que você viveu algo legal, mas não veio de você, que às vezes você vai ter com muita calma, assim, quando você se conhecer muito, com muita calma você vai descobrir que, sei lá, não era para Disney exatamente que você queria ir, você queria ir lá para a Índia conhecer, sei lá... Templo dos Ratos lá. Templo dos Ratos que todo mundo vai lá e falam que é abissal aquele, né? Nunca ouvi falar, menino. Vou pesquisar. Nunca viu? Depois. Não. Nossa, procura depois. Templo dos Ratos na Índia. Vou procurar. Eu tenho vontade de ir lá, é por isso que... Então, é isso, a gente vai perdendo a chance de se conhecer e de tomar as nossas próprias decisões, as nossas escolhas. E aí a gente sofre disso desde a infância, porque quando a gente fala de beleza, isso também é aprendido em casa. Se a sua mãe, né, no caso das meninas, né, até dos meninos também, porque dificilmente quando é o menino, o pai ficar ensinando coisas de autocuidado, né, de autoimagem, é muito difícil um pai ficar fazendo isso. Vamos lá, então é a mãe, tanto para a menina quanto para o menino. A mãe vai passar para os filhos aquilo que ela acha que é legal. Uai, é o que ela tem de conhecimento, é o que ela tem de valores, da própria identidade dela, das experiências dela, e ela vai passar. Aí a gente vai crescendo com essas crenças e vamos viver. Eu já atendi cliente que na vida adulta ainda tinha padrões bem conscientes, bem escondidinhos lá na mente dela, que ainda era de coisas que ela ouvia, que a mãe falava. De proibição mesmo, assim, de não deve usar isso. Até eu já, até com cor. Recentemente eu fiz uma imersão e aí teve uma pessoa que compartilhou algo que ela tinha problema com a cor rosa, por causa da mãe dela. Olha que loucura. E ela viveu uma vida toda, assim, com bastante energia masculina, não queria deixar, assim, brava, irritada, relacionamentos não davam certo. Situações onde ela era o homem, ela tinha que se posicionar como forte, como resolvedora e tal. E aí a associação do rosa, o rosa é uma cor que convida você a ser leve, a ser feminina, a ser doce, né? E para ela era uma coisa inconcebível. Não, isso aí é coisa de menininha bobinha, inocente e fraca. Usar rosa era demonstrar fraqueza. Fraqueza. Então ela teve associação. Depois, assim, de muita terapia,
ela foi ficando feminina. Aí durante a imersão, eu falando de coisas sobre crenças, sobre a nossa infância, sobre feridas da infância, falando da psicologia das cores, ela lembrou disso e associou, nossa, é por isso que eu sempre tive problema com rosa. Eu vou começar a usar rosa de propósito agora. Mas é verdade, olha quanta coisa interessante que impacta na nossa imagem, impacta na nossa identidade e que a gente nem tá se tocando, só tá vivendo. E assim, você acha que a roupa, ela muda quem a gente é ou ela só muda como as pessoas percebem a gente? Ela não muda quem você é, de jeito nenhum. Assim, nunca a sua roupa cria você. Ela é um reflexo daquilo que você é o contrário. Tá. Mas assim, sim, a sua imagem, né, a forma que você se apresenta, pode impedir que as pessoas descubram quem você realmente é. Assim como eu escutei em outros episódios seus, né, teve um participante, né, um entrevistado que falou disso, que ele tocou bem nesse assunto, que as pessoas julgam ele pela aparência dele e às vezes ele não tem oportunidade de quebrar essa impressão, né? E não é entendido e fica por assim e acabou, né? E às vezes demanda assim muitas interações repetitivas para que aí depois a pessoa vá conhecer você. Então assim, a imagem ela é um abrir de portas ou um fechar de portas também. Agora, quanto eu me conheço o suficiente para me vestir, para ter aparência, meu corte de cabelo, a cor do meu cabelo, as roupas que eu acho interessante para mim e que eu vou usar, eu vou fazer tudo isso baseado na minha identidade, mas eu vou sustentar isso, porque tem esse ponto. O quanto mais você se conhece, mais autêntico você vai ficando na sua forma de vestir, você para de ficar copiando referência aleatória e você começa a se vestir de si. Esse se vestir de si dá medo nas pessoas, porque no fundo, cara, se eu mostrar isso tudo, será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu vou conseguir esse namorado, essa namorada? Será que eu vou conseguir participar desse grupo de pessoas? Será que eu vou ser aceita ali? Porque é sobre isso, é sobre relações humanas. Nós estamos toda hora, né, precisando de gente, não tem como a gente viver sem participar. Não vive num vácuo, né? Não dá, exato. E aí, quando você mostra quem você está sujeito, sim, a ser rejeitado, a não ser escolhido, a não ser amado, a não ser aprovado, a não ser contratado. Você está. Mas você tem que sustentar quem você é e eu te digo mais, quanto mais você sabe isso, mais você vai saber por onde transitar, com o que você vai trabalhar. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, vamos pegar assim, um estereótipo bem marcante, o tatuadão, né, a pessoa super tatuada, a pessoa do cabelo colorido, a pessoa que tem vários piercings no nariz, na orelha, enfim, é esse estereótipo que a gente normalmente julga como? Como você acha que as pessoas julgam? É visto como vagabundo, é visto como drogado. Sim. Sei bem disso aí. Então, você tem várias tatuagens, né? Sim. Você tem piercing no nariz. Eu também tenho várias tatuagens e tal, mas não tanto quanto você, mas eu tenho. Porém, quanto mais a pessoa é marcante, com algum traço assim, visual muito marcante, eu prefiro acreditar, né? Conforme eu fui aprendendo sobre a minha profissão e fui conhecendo as pessoas, normalmente a pessoa que é mais diferente assim, mais ela se conhece. Porque ela fala assim, cara, eu sou isso, eu sustento isso. E aí, naturalmente, ela não vai querer, sei lá, escolher uma profissão. Se ela caiu numa profissão que está totalmente oposto a algo que tem a ver com a forma que ela escolheu se apresentar para o mundo, daqui uns anos você pode ter certeza que ela vai estar frustrada profissionalmente, ela vai estar querendo mudar de profissão, ou ela vai acordar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar trabalhando com arte, eu devia estar trabalhando com algum outro lugar onde eu posso ser uma profissão que não tenha códigos visuais ou códigos muito específicos, e eu posso ser assim na minha essência, do jeito que eu sou. Eu conheço consultoras de imagem que antes eram advogadas, e o jeito de se vestir como advogada é extremamente formal, cores sóbrias, você tem que transmitir muita seriedade, muita competência, aquela coisa de confiança extrema, né, a depender da área da advocacia, eu preciso olhar para você e sentir que você vai dar conta do BO que eu tenho, né?
E aí ela vai se vestir de forma muito formal, muito séria. Só que dentro dela, ela não é nada disso. Ela é extremamente extrovertida, criativa, e aí ela é obrigada a usar uma roupa que não é a identidade dela. Isso cria diariamente lá na nossa mente um nó horroroso. A gente não consegue fluir na vida, não vai. Porque você vê todo dia no espelho uma pessoa que não existe. Por isso que o meu trabalho é tão importante. Assim, eu, pelo menos, vou para uma vertente de atendimento que é para isso. É cura e transformação de identidade e autoestima para depois isso ficar impresso na sua imagem e até ajudar a pessoa a dar clareza de quem ela quer se tornar. Porque às vezes vai acontecer, cara, eu não devia nem estar fazendo esse trabalho. Não devia nem estar aqui. Tô no lugar errado. Eu tô no lugar errado, eu não posso nem me vestir de quem eu sou. Aí acontece aqueles extremos, né? De segunda a sexta ela se veste de um jeito. Aí você vê o seu colega de trabalho de segunda a sexta vestido de um jeito. Quando chega no sábado, você foi lá no mercado e trombou com ele na fila. Ele tá vestido de um jeito que você nem reconhece. Ué, nossa, eu não imaginava que você se vestia. Nossa, que diferente. Isso não é normal. Não tem que ser uma coisa extrema. De segunda a sexta eu me visto de um jeito, chega sábado e domingo eu sou outro. Não. É quase uma vida dupla, né? Vida dupla. O meu trabalho é assim, tá? Como que a gente transforma esse seu jeito, né? Sua identidade, para que você se vista de você todo santo dia. E em qualquer ambiente, da padaria, pra ir na padaria só buscar 2 pãezinhos, ou ir para um mega evento importantérrimo da sua profissão. E você acha que teve alguma transformação, né, dos seus clientes? Você já está trabalhando com isso há algum tempo. Você acha que teve alguma transformação aí que foi muito marcante, que você falou, realmente eu consegui resgatar essa pessoa e quando ela saiu outra pessoa? Sim, tem alguns casos, óbvio que eu não posso dizer nomes, sim. Mas talvez se eu contar aqui um pouquinho do pedaço, se a pessoa escutar, ela vai se reconhecer, né? E ainda tem clientes que ainda estão vivendo o processo, nem terminaram, mas que já está mudando a cabeça, não é? A imagem ainda está em transição, mas a mentalidade, a clareza de quem quer se tornar, clareza de identidade já está sendo formada. Mas tem um caso de um homem, vou pegar um caso de homem que é mais difícil, porque normalmente mais mulheres me procuram do que homens, né? Que ele foi professor por muitos anos da vida dele. Então, já dá para imaginar como que o estereótipo do que o professor se veste, né? Depende da matéria, né? Se for professor de matemática, é aquela calça jeans coladinha, polo, cabelinho com gel, espetado para cima. Um jeitinho mais, né, casualzinho, assim, sem muita expressão, né? Aquela coisa padrãozinha, né? E muitos anos depois ele entrou numa grande empresa aqui na região, e aí ele quis começar a empreender. Aí ele cansou e falou assim, cara, eu quero começar a empreender. E aí ele era muito bom com planilha, muito bom com criação de dashboard, coisas de Excel, esse mundo maluco de fórmulas e etc, muito bom, de Power BI, né? E ele quis começar a empreender. E aí ele começou a se ver numa sinuca de bico, porque ele começou a ver os homens empresários, a forma que eles se vestiam, e ele olhava para ele e falava, eu tô parecendo que eu sou o estagiário da minha própria empresa. Ele não tinha cara de dono, ele não tinha cara, né, de empresário, de líder, e ele precisava transmitir isso, porque ele queria fechar negócios com grandes empresas, para construir toda a inteligência do business intelligence de uma empresa, né? E ele tinha que passar que ele era a pessoa porreta para o trabalho, né? E aí ele se sentiu inseguro. Então, assim, não era falta de conhecimento, porque inteligência ele tinha, cursos, formações, experiência de vida, alto nível. O problema nunca é a parte técnica. O problema entra sempre, meu trabalho é extremamente emocional. É o lado emocional, é a falta de clareza de quem é. Porque, assim, ele é tão bom, tão inteligente, tão preparado, por que ele não consegue com facilidade olhar para uma roupa, numa loja que seja, vou comprar roupa nova, numa loja e falar, esse tipo de camisa é legal, esse tipo de calça aqui, se eu juntar com isso eu vou parecer mais sério, mais isso, mais aquilo. Não consegue, porque está faltando
a confiança. É a confiança. E aí a imagem fica confusa, fica desalinhada. Poxa, eu digo que eu sou uma coisa, mas a minha imagem conta outra história. E isso causa na mente do cliente muita insegurança em te contratar. É inconsciente isso. E eu também tenho bastante curiosidade com neurociência para estudar como é que o cérebro escolhe as coisas, né? Como é que a gente decide, por que a gente vai para caminho XYZ. E é sempre por segurança. Nosso cérebro é preguiçoso, ele só quer nos manter vivos, ele não quer fazer a gente fazer a melhor escolha ou ser feliz. Ele só quer manter a gente vivo aqui, sobreviver. Então a gente vai para esse caminho. E aí ele, no processo, começou a entender uma coisa que ele nem achou que precisava, que era a autoestima. Tinha autoestima muito baixa, muito baixa. E aí entra coisa até de família. Tinha questões familiares, de coisas que ele ouviu da própria mãe, comparações. E aí fica ressoando aqui no homem adulto, um homem de 48 anos, entendeu? E aí trabalhamos essa clareza de quem ele queria se tornar, como ele queria se comportar, para ele começar a sustentar essa imagem que a gente ia construir, porque senão fica uma imagem que a pessoa não sustenta e ela continua sendo insegura. Ela nem acha que ela merece parecer tão bem arrumada ou tão posicionada no nível daquilo que ela quer alcançar. Entra esse problema também que eu já identifiquei no processo da consultoria. Na hora que a pessoa se vê vestida da maneira que ela realmente poderia, ela fica com medo daquela potência toda. Não confia que ela está pronta, ela fala, não, é demais, vai chamar muita atenção, não, é demais. Então ele foi assim muito legal, porque ele se sentiu depois extremamente seguro, confiante, criativo para sozinho depois, né, fazer looks novos, transitar em todos os tipos de ambiente, em todo tipo de mesa, né, que ele tinha que sentar. Então foi muito bacana, assim, e foi um homem. Interessante, bem legal. E assim, o ser humano ele é bem visual, né? O ser humano ele vê, e muitas vezes ele vê, que nem a gente falou, né? O negócio, vê o tatuado com piercing, não sei o que, já bota um rótulo, vê o outro ali de tal jeito, já bota outro rótulo, tal. Já teve alguém que te deixou surpresa porque você pegou e viu aquela pessoa e colocou um rótulo naquela pessoa, e depois, conforme você foi conhecendo essa pessoa, você mudou de opinião a respeito dela? Já, e mais de uma vez, com próprios clientes que já tinham me contratado. De início a gente não conhece a pessoa, a gente vai conhecendo, né? E inicialmente a imagem que era transmitida era de alguém assim que não tinha nem sucesso profissional. Parecia assim passar até dificuldades. E aí, no fim das contas, você fala, meu Deus, é sério que essa pessoa tem tanto conhecimento, tem uma empresa extremamente estruturada, bem sucedida, e só que você olhava para a imagem da pessoa, não transmitia nada disso, nada disso. E aí, obviamente, foi um dos motivos dela querer me procurar, porque ela também sentia que ela estava se sabotando, primeiro com ela mesma e depois com situações que tinham a ver com o trabalho, né? Então, sim, é muito comum. Muito comum. Gente, por exemplo, que parece muito tímida e que não vai dar conta do recado, sabe assim, que você realmente julga como, nossa, essa aí se eu jogar um problema, ela não vai dar conta. Muito, fala baixo, aí se veste de uma maneira meio infantilizada. Mulher madura se vestindo de maneira infantilizada dá uma sensação de que não vai dar conta, né? E aí, no fim das contas, a pessoa é extremamente forte, inteligente, capacitada. Então, assim, as pessoas, elas frequentemente não mostram seus potenciais através da sua própria aparência, da sua imagem, né? Porque a autoimagem que elas têm delas é baixa. Então, isso fica expresso para as pessoas. O problema sempre é a autoimagem. E aí, o que os outros veem, tá lá, né? Exposto para todo mundo. E aí entra a investigação, né? Por que ainda não tá? Essa é a minha forma eu investigo, eu vou atrás, eu tenho ferramentas para fazer isso vir à tona e a pessoa cair na consciência para mudar comportamento, né? Eu atrelo conhecimentos meus de outros cursos de reprogramação
de crenças, por exemplo, que é para tirar a pessoa desse estado. Porque a consultoria de imagem comum, normal, não é isso. A consultoria de imagem é, você trabalha com o quê? Qual que é o seu lazer? O que você faz normalmente? Que lugares você frequenta? Profissionalmente falando, você quer atingir qual status, qual cargo, sei lá. Aí a pessoa vai falar, então tá bom, então agora vamos aprender qual estilo que conecta com isso, quais cores, quais são suas cores, vamos entender o seu formato de corpo, vamos comprar as roupas, vamos montar os looks. Isso é a consultoria de imagem. É uma fórmula, digamos assim? Tipo... É quase que isso, exato. Tá. Eu me incomodava, demorei algum tempo para perceber que isso era um incômodo, eu só fui perceber que era um incômodo depois que eu percebi em mim a mudança. Não foi pelo curso que eu fiz o curso tradicional, essa fórmula aí que eu te falei. Entendi. É basicamente assim, você quer transmitir confiança? Então, essas linhas e formas fazem isso, essas cores fazem isso, acabou. Vamos lá, vamos transformar isso em você. Mas ninguém tá parando para olhar quais são qual é a verdadeira limitação dessa pessoa, para ela não conseguir se vestir de forma adequada para tudo aquilo que ela quer viver. Porque, primeiramente, nem ela tem tanta clareza assim da própria identidade. Foi aí que eu me peguei tanto na identidade. E é onde eu gosto de trabalhar profundamente. Então, eu tenho uma mentoria diferente, né? Eu faço algo diferente e vou mudar mais ainda. Daqui uns meses você vai ver. Depois eu conto para você. Eu vou fazer umas mudanças bem grandes em relação a isso. Entendi. Vai mudar bastante meu trabalho. Então, agora, vou fazer umas perguntas um pouco mais brisadas. Brisado. Brisadas. Ainda relacionado, vamos dizer assim, mas um pouco mais fora da casinha. Tá. Então, você trabalha com cores, né? Você trabalha com a imagem e tal, mas você tem um conhecimento a respeito de cores e tal. Por que você acha que algumas cores transmitem sensações diferentes pra gente? Realmente existe todo um estudo, né, por trás, que é a psicologia das cores, que explica a total relação das cores com sentimentos, mas isso é algo que vem sendo construído da vida inteira. Você vai ter uma relação específica com uma cor e eu vou ter outra com a mesma cor. Então tem gente que vai, sei lá, o vermelho, vou pegar o vermelho. Vermelho é a minha cor, uma das minhas cores favoritas da minha vida. Eu amo o vermelho. Tem gente que vai olhar pro vermelho e vai sentir, assim, repulsa. Não vai conseguir nem pensar, porque às vezes tem uma ligação emocional de alguma memória. Vou pegar uma situação que é muito possível de acontecer. Às vezes o pai dessa pessoa passou mal, morreu no colo dela e o pai estava usando uma jaqueta vermelha, uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha. Aquilo já era, ficou gravado na memória dessa pessoa e ela associou que, às vezes nem ela sabe, mas associou, igual contei a história da menina lá da cor rosa, né? Então, assim, as cores têm esse poder de trazer à tona, assim como o cheiro, né? O cheiro também faz isso, a cor também. Ela tá totalmente, porque ela é processada no sistema límbico. O sistema límbico é onde você cria todas essas memórias, essas sensações, entendeu? Então, é lá que ela é processada. E aí, naturalmente, você vai ter conexão. E mesmo que você não entenda, você vai sentir alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vê o azul do céu, aquele azul claro, né? Não te dá paz? Você não fica feliz? Às vezes você tá triste, mas você olha o céu azul, limpinho, você não sente uma coisa boa? Sim, uma cor pacífica, né? Exato, você não entende por quê. Mas é porque é isso, tá atrelado. O céu, aí tem vários significados. O céu é uma coisa divina, aí vem ligado com espiritualidade, já vem espiritualidade junto, já vem coisas boas. Um exemplo do azul. O autismo, as salas já viu em shopping, eu não lembro mais aí no ABC se tem isso, mas aqui em São José tem. Tem shopping que tem a sala do autismo. Aí tem isso, você já viu? Eu nunca vi não, viu? Não sei se tem, não estou dizendo que não tenha, mas eu nunca vi. Veja quando você for no shopping ou qualquer outro ambiente, se existe isso. A sala do autismo, ela é todinha pintada de azul. Azul ou branco. Por quê? Porque o autista, imagina, é para isso, é para acalmar o autista. Se tá lá a mãe com o seu filho autista, ele começa a ter uma crise. Como é que ela vai acalmar ele no meio de um shopping agitado, cheio de gente falando, bagunça, barulho? Não vai dar, vai piorar a situação.
Então ela tem que ir para um ambiente onde ela consiga acalmar. Então a cor influencia demais. Imagina se fosse uma sala pintada de preto, uma sala pintada de vermelho. Ia criar outro sentimento. Outro exemplo muito fantástico que eu descobri quando eu fiz o curso de coloração, um exemplo que a instrutora deu. Na Europa, né, quando chega o inverno, tem poucas horas de luz, né? Tem muito, a noite dura muito. E existe muita depressão nesse período. E aí, o tratamento, assim, porque às vezes é uma depressão, mas não é porque aconteceu um trauma, alguma coisa na vida da pessoa, é realmente baixa energia. O preto não traz alegria. Não adianta a gente querer associar uma imagem de uma pessoa alegre usando preto da cabeça aos pés. Não vai contar essa história. Ah, mas eu sou alegre. Tá bom, mas a sua imagem não está contando isso. Você está consciente disso? Sim ou não? Se a pessoa tiver, ela vai falar, tá, mas eu realmente vou abrir mão um pouco do preto, porque isso aqui é muito mais importante para mim do que o preto, porque eu quero contar mais quem eu sou, eu quero que as pessoas entendam mais de mim. Por isso que a cor tem um papel importante. Aí, voltando ao exemplo lá do tratamento. Tratamento para depressão lá é simplesmente ficar deitado num sofá, numa maca, numa sala toda branca, com uma luz muito forte, uma luz branca muito forte. Como se fosse um dia de verão, digamos assim. Um dia de verão. Uma coisa feliz, um dia de verão, uma coisa da paz, né? E ela fica lá, meia hora lá, e o tratamento é esse. 2 vezes na semana, 1 vez na semana, o tratamento é ficar lá. E ela sai melhorada. Então, assim, é fantástico o poder que a cor tem. Então, agora pega isso e aplica na imagem. É extremamente importante. Quem sou eu pode ser contado através das cores. Por isso que eu, Ju, uso muita coisa colorida. Colorida mesmo, calça roxa com uma camisa vermelha. Calça azul com uma camisa amarela. São cores extremamente vibrantes, que dá para ver bem a diferença de uma da outra. Por quê? Porque isso conta um traço meu de criativa e divertida. Se eu usasse preto, ou usasse cinza, cores escuras o tempo todo, qualquer cor escura, marinho, vinho, o tempo todo, não conta essa história, não conta esse traço meu. Eu uso preto, eu uso azul escuro, enfim, mas com uma frequência muito diferente das cores coloridas ou das cores claras, que eu também dou mais prioridade. Porque eu me conheço e se eu me conheço, eu vou escolher aquilo que faz sentido para mim. Sim. Então, a cor tem esse poder grandioso. Ninguém deveria ignorar o poder que a cor tem para a imagem, para tudo, para pintar a própria casa, para escolher a cor do seu sofá, porque tudo isso vai realmente criar um sentimento aí no seu ambiente e em você. Então a cor tem um poder de fazer a gente sentir emoções diferentes e tudo mais. Mas você acha que todo mundo enxerga a mesma cor? Essa é uma pergunta, acho que é bem de criança, assim, né, gente? Quando a gente é criança, a gente sempre pensa, pô, mas será que o vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que o vizinho enxerga? Você acha que todo mundo enxerga as mesmas cores? Eu acho que não. Assim, vou dar uma resposta bem engraçada, porque a gente vê pelos homens, os homens não conseguem ter a mesma visão das mulheres com as cores. Não consegue. A gente consegue olhar vários tons de azul, identificar que são muito diferentes entre si e conseguir lembrar até do nome que aquele azul tem, um nome comercial, né? Um nome comercial. E a gente consegue identificar isso com muita facilidade. Homem, azul é azul. Que diferença isso faz? Azul, rosa, tudo rosa. Eu lembro que a minha ex, ela tinha um negócio, não sei o que, de coral. Tudo pra ela era coral. Gostava do coral. Eu comprei a bolsa coral, e o sapato coral, e o esmalte coral, e eu olhava e eu falava, ou é rosa ou é laranja, tá ligado? Tipo, não existe porra de coral, velho. Nunca nem ouvi falar de coral, mano. Pois é um nome comercial. Mas o coral é um laranja rosa. É tipo uma mistura do rosa com laranja. É uma mistura, exato. Então, quando a gente... eu, né, vivo disso. Obviamente, uma pessoa que não vive disso nunca vai parar para analisar que isso é uma cor misturada. Porque as cores têm muitas dimensões. Tem a dimensão da temperatura, tem a dimensão da profundidade e a dimensão da intensidade. Então, eu que sou profissional disso, eu olho para a cor e eu falo as 3 informações que aquela cor tem. A intensidade dela, a temperatura dela e a profundidade dela. Então, o homem jamais
jamais vai entender isso. Nem a mulher que não estudou. Então, quando a pessoa, por exemplo, me contrata para fazer a análise de cores dela, ela aprende isso, porque eu ensino. Porque eu quero que ela tenha liberdade de escolher a cor que ela quiser, que está alinhado com a identidade dela, mas que ela saiba quais são as dimensões que não estão tão alinhadas ali com a beleza. Porque, assim, a cor, sim, tem esse poder de deixar a gente feio ou bonito. Então, o jeito que eu olho para a cor vai mudar totalmente. Então, não é igual para todo mundo mesmo, não é. Então, coral é um laranja rosado. Coral, fiquei com trauma dessa pose coral. Não, coral é bonito pra caramba. É bom, e agora vamos para uma mais filosófica. Eita. Se ninguém pudesse enxergar, você acha que ainda existiria beleza? Ah, sim. Se ninguém no mundo inteiro, todo mundo fosse cego? Todo mundo é cego. Tá. Não existe visão mais. A gente é tudo uma topeira, sei lá, a gente nasce sem olho. Ainda existiria Cara, eu beleza? acho que sim. Sabe que é interessante isso, né? Porque a gente teria a real oportunidade de conhecer as pessoas de verdade. A aparência, assim, o meu trabalho, eu gosto de sair da superficialidade, né? Mas o meu trabalho, se não tomar cuidado, se até eu, como consultora, como profissional disso, não tomar cuidado, eu vou pro caminho da superficialidade, do bonito. Bonito, cara, bonito não é o bonito mais importante. Não é. Óbvio que o ser humano, a nossa cabeça, tá sempre buscando o belo. Você nunca na sua vida vai pegar lá na gôndola do supermercado uma lata amassada. Você vai pegar do lado que está inteirinha, que o rótulo não está rasgado. Você vai fazer isso. Vai dar a sensação de que o produto lá de dentro está estragado, deu ruim. Nem tá, mas o seu cérebro diz que não, vamos para esse que tá tudo alinhado, tá tudo certinho. Deixa eu só fazer um parênteses. Gente, eu aprendi na faculdade, estudei veterinária, não comprem latas amassadas, porque pode ter botulismo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Aí, ó, pode ficar doente. É interessante, ó. Desculpa te cortar. Não, botulismo mata, tá? Mata, né? Mata. Pois então, é. Não comprem lata amassada. Naturalmente, a gente sabe que tem um perigo. Eu nem sei qual é, mas tem alguma coisa errada. Eu não vou pegar. Se eu tô cega e eu não tô vendo, obviamente eu vou ter que ter mais conversa. Eu vou ter mais toque, mais cheiro. E aí eu vou ver a real essência da pessoa sem me atrapalhar com essa visão do bonito ou feio. Do alinhado ou desalinhado, do coerente ou do incoerente na imagem da pessoa. Se ela é competente, ela parece competente. Se ela é alegre, ela parece alegre, sabe? Sem isso, eu vou ter mais, sei lá, vou estar mais livre dessa necessidade de confirmação que o meu cérebro me força a fazer. É algo que a gente não faz de propósito. É natural. A gente olha, já julga, já sente e já toma uma decisão. Muito rápido, inclusive. Né? Então, se ninguém vê, eu tiro isso. E vamos para a essência. Puramente essência. Justo. Bom. Legal, né? Seria interessante, né? Desafiador, mas interessante. Tem aquele livro de quem que é? É de Saramago? Como é que é o nome? Ai, só lembro que é branca a capa do livro, mas não tô lembrando o nome do livro. Famosíssimo, meu Deus. Ensaio sobre a cegueira? Ensaio sobre a cegueira. Isso. Ensaio sobre a cegueira. Nunca li esse livro, mas eu sei que tem a ver com isso. Olha, eu também nunca li o livro, eu vi o filme, mas o filme é bem legal. Não sei se faz jus ao livro, mas o filme é bem interessante. Normalmente não faz, né? Os filmes. Então, geralmente não. Mas como eu não li o livro, então eu não vou falar mal do filme. Mas então, beleza. Agora eu vou te convidar para aquele momento em que você vai fazer uma pergunta para mim. Nós vamos inverter os papéis e aí você pode me perguntar qualquer coisa que você quiser, ok? Não tenho limites, respondo qualquer coisa. O que eu não souber, eu invento. Não pode inventar. Chegou a hora do chumbo trocado. Manda bala. Então vou mandar bala. Eu pensei numa pergunta, obviamente, que tivesse até conexão com o que eu faço, né? E a pergunta é: qual parte da sua identidade você construiu por escolha e qual você herdou sem perceber, se é que você tem consciência disso? Qual parte da minha identidade eu construí por escolha? Qual parte eu reproduzo sem saber de onde veio? É isso. Você tá fazendo e não é teu, você ganhou aí. Tá, eu acho que a parte que eu escolhi, a
parte que eu faço consciente, é aquilo que a gente tava falando, né? É o piercing, é a tatuagem. Eu gosto de escolher o óculos que eu vou. Não que eu tenha vários óculos, tá? Não é que eu sou a Marília Gabriela, assim, mas a cada 10 anos, quando eu compro um óculos novo, eu gosto de escolher o formato do óculos, eu gosto que ele tenha um caimento bom no meu rosto, digamos assim. Eu acho que também faz parte do que eu escolhi usar barba, porque assim, acho que tem um pouco o lance de esconder o rosto um pouco, né? Que falam que a barba é a maquiagem do homem. Maquiagem do homem, sem dúvida. Né? Então acho que pra esconder minha cara um pouco, mas aí eu falei, beleza, vou começar a usar barba, então já faz mais de 10 anos que eu uso barba. Por favor, não tire, que fica muito bem de barba. Então, bom, depois eu falo disso aí, mas pau, vou ter que tirar a barba, mas... Então, tá bom. E aí, que eu acho que eu reproduzo, sem pensar muito, talvez usar calça jeans. É um negócio que, assim, eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, acho, que os amigos começaram a usar calça jeans, porque os amigos eram roqueiros, né? Eu andava com o João, né? E o João usava calça jeans. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe, eu falei, mãe, compra uma calça jeans pra mim. E eu não tinha nenhuma calça jeans. E aí ela foi, porque eu usava, naquela época, eu usava aquelas calça bag, né? Da galera que gostava de rap e tal. E aí, beleza, ela comprou a calça jeans e eu comecei a usar a calça jeans e eu nunca mais questionei a calça jeans. Eu uso calça jeans até hoje, assim, tipo... E às vezes eu tô colocando a calça jeans e eu falo, porra, velho, será que a calça jeans ainda tem a ver comigo? Será que eu, né... Mas é uma reflexão que você já fez mesmo, assim? Não, sim, eu penso nessas coisas, eu briso muito, assim. E aí eu fico, pô, mas será que calça jeans ainda tem a ver comigo? E também outro negócio que, assim... Quando a gente tava na escola, né, pô, eu sempre fui o gordão, né, mas naquela época eu não era gordão ainda. Não era, a gente provou depois, né, que a gente olhava as fotos do passado, eu só era maior que vocês, né, mas agora eu sou gordão, agora eu sou um cara enorme, tipo, e eu gosto de usar aquelas camisetas muito largas. Então eu tenho que comprar uma camiseta tipo 9G, assim, é tipo uma lona, tá ligado? Eu tenho que comprar. E aí às vezes eu também me pego pensando nisso, tipo, pô, será que se eu fosse magro eu usaria outra coisa? Né? Será que essa camiseta é só pra esconder a gordura, sabe? Eu escondo o rosto com a barba, eu escondo o corpo com a camiseta, aí eu ponho a calça jeans, que é o que me dão desde sempre. Sim. Então eu tenho um pouco essa neura assim. Será que eu me visto como eu gostaria de me vestir? É interessante. É isso que eu provoco nas pessoas mesmo. Porque realmente a gente vai fazendo as coisas no automático e não se dá a chance de se entender para começar a fazer escolhas mais coerentes com a própria identidade. Com a sua própria identidade, com o seu próprio momento de vida e pro seu corpo também. Porque o corpo, você falou do corpo, né? O corpo é um item que, nossa, dá um podcast inteiro só para falar de corpo, que é um dos maiores pontos de insegurança masculinos e femininos, não é só da mulher, não. A roupa, ela é usada como mecanismo de defesa e não de expressão. Então, vira uma armadura, né? Tipo, uma armadura. E aí você perde a chance de mostrar de novo quem você é. Quem você é. Ah, mas eu só vou eu já não vou usar roupa colada. Quem falou que tem que ser colada? Às vezes você vai para um caminho, por exemplo, uma camiseta mais simples ou mais neutra, porque eu já sou grande, se eu colocar uma coisa diferente, eu vou chamar mais atenção ainda, então eu vou me esconder. Eu tô dando um exemplo que pode acontecer na mente de qualquer pessoa que não está lá no peso que ela quer. Não tô nem falando de peso ideal ou de coisa de sociedade, é o que ela quer. Sim. É o que ela acha que é bom para ela, né? E isso realmente é um desperdício de expressão, porque assim como tem gordinhas e gordinhos que se vestem de uma maneira para se esconder, também tem os gordinhos e gordinhas que se vestem da maneira mais autêntica possível e não estão nem aí se são grandes, se são pequenos. Não, elas realmente entram na sua identidade e transmitem isso através do vestir delas, entendeu? Tem esse desejo de conseguir se expressar, de
Ah, eu quero ser, eu gosto disso, eu tenho um estilo tal, eu quero ser mais estiloso. Bora ser estiloso, aí o corpo é o seu veículo. O corpo é seu veículo. Você precisa também respeitar ele e aceitar como ele é agora, mesmo porque se você nem aceitar como ele está agora, o corpo que você sonha, que você deseja, nem chega, porque você não dá um comando para sua mente de que você pode chegar lá. Tudo que você rejeita, tudo que você resiste, fica mais com você. Fica muito, muito, muito mais com você. Quando você aceita e fala assim, não, tá bom, eu me amo, eu me aceito. Quando você se ama, quando você se aceita, você consegue tomar escolhas que combinem com a identidade de alguém que se ama e se aceita. Por isso que às vezes é tão difícil emagrecer. Eu já tive o meu momento, eu emagreci 23 quilos. Mas eu também entendi isso. Pô, eu me amo, então eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. É essa ficha que vai caindo. E não é fácil, não. Então, assim, a roupa, ela vai para esse caminho também. Pô, se eu me amo, por que eu tô fazendo uma escolha que é para esconder algo de mim? Não tô nem aí. Eu vou mostrar quem eu sou, como está. Tem que ser para valorizar, né? Uhum. Tá. Então agora a gente vai para a última parte do programa. E eu vou te fazer umas perguntas mais sérias, mais intensas. Então vamos lá, Juliana. Eita. Existe alguma decisão que mudou completamente a sua vida? Algumas, mas eu acho que a principal delas é ter coragem para me conhecer. Essa foi a principal decisão. Inclusive, muito engraçado que essa decisão eu fui tomando ao longo da jornada de me conhecer. Não foi assim, agora eu vou me conhecer. Não, eu fui jogada, eu fui empurrada forçadamente para esse processo. E durante o processo foi doendo e eu queria desistir, tanto que desisti. Só que eu vi que não ia dar. Se eu continuasse como estava, minha mente como estava, eu ia para o fundo do poço. Tanto que eu já tive muita vontade de não estar mais aqui. E aí eu tomei a decisão, cara, é preciso de coragem. Então, assim como eu falei da diversão lá, da parte da diversão, que é um valor importante, para mim, coragem. Eu me acho muito corajosa. E é uma decisão ser corajoso, porque assim, se a gente ficar esperando vir uma coisa, uma inspiração, uma situação que faça você querer agir, esquece. Não vai acontecer. Agora, quando eu falo, eu sou corajosa, é uma decisão, eu sou. E aí eu vou e ajo como uma corajosa, e não como alguém que quer se esconder dos próprios problemas. Então, bora lá. Essa é a maior decisão que eu já tomei, assim. Então agora bora. Foi daí que, é por isso que eu sou uma incansável, uma imparável, e não sou conformada com os resultados. Só que precisa ter muita coragem para cutucar, porque é doído. Então, acho que a minha maior decisão de vida, assim, é seguir sempre com coragem. Coragem para qualquer coisa, mas principalmente para olhar para si. E você acha que existe alguma parte sua que pouca gente conhece? Uma parte minha que pouca gente conhece. Talvez seja esse lado. E hoje em dia eu já demonstro mais, né? Até talvez essa resposta seja um pouco parecida com outra pergunta, mas assim, eu tenho o meu maior desafio da minha vida sempre foi aprender a lidar com o sentimento de rejeição. E isso nunca foi externalizado assim. Então as pessoas nem sonham o que aconteceu comigo, tantas histórias, tantas limitações. Nossa, amigo, eu tenho um livro para contar do que a rejeição fez comigo. O que a dor da rejeição, essa crença da rejeição fez eu tomar decisões e escolhas durante a minha vida e que repercutiram em várias coisas, mas principalmente em relacionamentos, né? Então, assim, o que elas não sabem é toda dor, toda decisão, todas as vezes que eu me apaguei, que eu me diminuí para não ser rejeitada. O tamanho medo era de não me sentir amada e de não me sentir escolhida e aceita nesta área. Tudo que o diabo amassou, eu comi o pão. Mas assim, sem culpar ninguém. Responsabilidade 100% minha. 100% minha. Então não foi porque fulano de tal, pessoa tal. Não, eu. Quem se colocou nessa situação, eu. Quem não se conheceu
a tempo ou não despertou antes? Eu. Quem que ainda, sei lá, quem que ainda, mesmo sabendo de informações, ainda se manteve escolhendo algumas coisas por repetição? Eu. Então, assim, o problema nunca é o outro, o problema sempre somos nós. Eu sei que é meio duro isso. Não é, assim, tirar das costas do outro o papel dele, a responsabilidade dele e jogar tudo na nossa. Mas o outro, se ele nunca mudar, eu vou ficar esperando ou eu vou ficar pautando a minha vida na mudança de um outro? Não, quem tem que mudar sou eu. Acabou. Então, essa coisa da rejeição, as pessoas nem sonham. Essa é a coisa que eu mais ainda tenho um resquício, mas muito pouco agora, graças a Deus, sei lá, deve ter uns 5% desse problema ainda existindo dentro de mim, mas já foi 100%, né, em algum momento, e foi muito ruim. Muito ruim. Foi, assim, desafios grandiosos na minha vida. Histórias muito engraçadas, mas com fundo bem duros, assim, que hoje eu falo, nossa, eu consigo dar risada, mas na época, só Deus na causa. Tá. E o que mais te assusta sobre o futuro? Sobre o futuro. Eu acho que, para mim, recentemente, né, eu passei por 2 experiências essa semana que me fizeram questionar um pouquinho essa coisa de um futuro muito longe. Eu não estou muito pensando mais muito em futuro, não. Mas se fosse pensar assim, óbvio, não pensar na Juliana, mas pensar no mundo, né? O futuro, eu acho que tudo como a gente vem vivendo hoje, o futuro são de pessoas mais doentes psicologicamente, mais egoístas e mais medrosas. E isso vai causar vai repercutir na sociedade toda, na gente, porque o ser humano ele é muito primitivo ainda para se defender, né? É natural isso. Então, nesse sentido, sim, eu tenho preocupação com o futuro de pessoas mais doentes psicologicamente. E por isso que eu tenho, eu gosto tanto desse assunto de autoconhecimento, que eu acho que isso é a salvação de muito problema, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, porque se todo mundo tivesse isso muito bem equilibrado, nem guerra teria, porque guerra é um egoísmo, é puro fruto de egoísmo, mas enfim, é um assunto complexo. Mas se as pessoas realmente investissem nisso, ia ser diferente, as pessoas não ficariam tão doentes psicologicamente, não teria tanto egoísmo, não teria tanta atrocidade, não teria tanta dor, porque até quem mata, quem rouba, quem comete atos hediondos, é ainda um ser humano que teve toda uma experiência perversa de vida e transformou ele numa pessoa que ele nem sempre conseguiu despertar para controlar, foi pro caminho do mal, acabou, foi manifestar tudo isso, matando, roubando e fazendo outras coisas ruins. Mas se tivesse curado isso, seria diferente. Enfim, essa é a minha maior preocupação. Agora, na minha vida, eu tô pensando em curto prazo. Agora aprendi, mais curto, um pouquinho mais curto. Não precisa ter algo assim, extremamente assim, 10 anos, 20 anos. Vamos sonhar, vamos ter metas, tem que ter metas, mas focando muito mais no agora. Tá. Muito mais no agora. Viver o presente. Viver o presente. Tá. E vamos imaginar aqui que aparece uma fada aqui e ela fala assim: Juliana, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te mandar pro passado para você ter uma conversa séria com a Juliana quando ela tinha 15 anos de idade. Nossa, 15 anos. O que você diria pra Juliana de 15 anos de idade? Nossa, eu diria tanta coisa. Primeiro que eu ia falar, querida, pelo amor de Deus, se valoriza. Primeira coisa que eu falaria para ela é isso. Valorize-se, porque você tem tanta coisa boa, tanta coisa valiosa e que você deixa de escanteio para agradar. Não faça isso. Faça mais escolhas por você, olhe mais para você, valorize mais quem você é e se ame mais. Esse seria o meu maior conselho. Esse o principal, né? Se amar. E o segundo é perdoe rápido. Perdoe rápido e seja grata por tudo. Então, se amar, perdoar e agradecer. Perdoar tudo e todos de qualquer situação, não importa. O tamanho do mal que fizeram ou a palavra mais dura que disseram, não importa, nada disso importa. Perdoa logo, perdoa rápido e entenda que
a pessoa só conseguiu fazer o que ela tinha no momento. Se é a coisa feia que ela tinha dentro dela, era a coisa feia que ela tinha dentro dela. E não é problema seu. Nunca foi sobre você. Então perdoe e pronto. É um conselho que ajudaria, três conselhos, né? Que me ajudariam muito na minha jornada aí, até hoje, até os meus 37. Me ajudaria demais. Facilitaria muitas coisas. Então agora eu vou fazer a pergunta que é a desculpa que eu tenho desse podcast. Já tô sabendo qual é a desculpa, mas conta aí pra quem tá ouvindo e não sabe. A desculpa que eu tenho, eu só fiz esse podcast pra fazer essa pergunta pras pessoas, porque muito me interessa saber. Juliana, o que é a vida? Ai, a vida é uma pergunta muito... que abre precedentes para muitas respostas, né? Mas ultimamente eu venho consumindo conteúdos de filosofia e me abriu uma mente uma coisa fantástica, que fez todo sentido, assim, e agora eu tô enxergando a vida dessa maneira. Na verdade, fez tanto sentido porque é o que eu vinha fazendo, mas eu não conseguia dar um significado. Que a vida, eu acho que é a nossa única, assim, é a chance que a gente tem de evolução. É o nosso único papel na vida, é evoluir, é se conhecer. Porque assim, ó, se você parar e pensar, a gente existe nesse mundo, a natureza tá aqui e os seres humanos, os animais, tá todo mundo aqui. A natureza e os animais, todos já têm função. A natureza não precisa do homem para existir, tudo nela funciona entre si, tudo. O animal nasce já sabendo exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que viver. Agora, o ser humano não sabe. Nós somos o único animal que não sabe como viver. A gente não sabe. A gente tem que aprender vivendo. E aí que está o ponto. O ponto é que a gente vai sendo criado, ganhando uma existência que não é nossa, é dos nossos pais. E depois, agora, adulto, agora assim, não, agora é minha vez. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou escrever tudo. Eu vou realmente dar um significado para a minha existência. Então, assim, eu acho que a vida tem valor e faz sentido, e eu acho que é tão difícil. Teve outros participantes seus falando isso, né? Ai, sei lá, a gente tem que encontrar um sentido, mas nem sabe como, né? Então, assim, para mim, eu acho que a vida tem valor quando a gente consegue dominar a si próprio. Eu saio do meu inconsciente, conheço muito bem a mim mesmo, e esse é o caminho para viver bem. Porque é só assim que eu acho que a gente vai realmente encontrar o nosso propósito. Se firmar na vida, sem tanto sofrimento. Não tem que ser sofrimento. Mas é tanta coisa que a gente herdou que esse sofrimento não é nosso. Se a gente parar com cuidado e ver, falar assim, cara, por que eu sou? Por que isso me pertence? Por que esse sofrimento me pertence? Por que dói tanto coisa XYZ na minha vida? Não é teu. Se você for olhar bem, não é teu. Você pode soltar isso. Então, imagina como a vida seria muito mais leve se a gente fizesse isso. Então, para mim, a vida é essa, é a chance da gente realmente se conhecer e criar a nossa existência de forma mais leve, se conhecendo, tendo clareza para escolher as coisas. Não é para ser sofrimento. E aí a gente existe mesmo num mundo que não precisa da gente. Nada precisa da gente. É verdade. Nada precisa da gente. Então, o que eu tô fazendo aqui? Meu papel é esse. Se não precisa de mim, meu papel é o quê? Eu me conhecer, é eu comigo, o resto tá vivendo em paralelo, orbitando a minha volta. Família, amigos, namorado, filhos, né? Enfim, cachorro, pet, tá tudo orbitando, mas tá todo mundo vivendo no seu único universo. E é bem o que você fala no início do podcast, todo mundo é um universo, mas assim, esse universo é complexo. Eu preciso soltar os nós. Meu papel na minha vida é esse. Meu papel não é trabalhar. Meu papel não é fazer dinheiro. Meu papel é me conhecer e evoluir. E aí, em consequência, coisas vão rolando. Eu preciso do dinheiro para viver, é importante, é bom, né? Preciso de casa, preciso de comida. Mas não é isso que eu vim fazer aqui. Não é isso. Fez sentido minha resposta? Fez. Dizer que a vida, então, é uma oportunidade de autoconhecimento, é uma oportunidade de crescer. De crescer, é o nosso único papel. É muito, muito... Para mim é isso. Isso tira um peso muito grande das nossas costas. De que, nossa, eu preciso... aí entra a profissão, né? Que a gente acha que a gente veio nessa terra para fazer. E não, a gente veio para ser. Não nem para fazer e nem para ter. A gente veio para ser.
E aí a gente acha que a gente tem que fazer algo extremamente estrondoso profissionalmente, ser reconhecido e ser validado e valorizado e para poder fazer sentido isso tudo. Não, quem falou? Tem muita gente extremamente feliz morando numa cidade remota, trabalhando no campo, tendo o simples, mas feliz. Então, aí ele, de alguma maneira, ele encontrou o sentido lá. Ele achou que é importante o valor e não sente essa necessidade do que a gente é imposto aqui na sociedade, né? De fazer coisas grandiosas. Se você puder fazer algo grandioso, mas sem se perder de si e sem ficar doente e sem sofrer, maravilha, faça mesmo. Ajude pessoas, crie coisas boas para o planeta, para o mundo, para as pessoas. Porque propósito nunca é para nós, é para os outros. É para servir a humanidade, não é para nós. Quem acha que propósito é para nós, para fazer algo para si próprio, esquece. Não é para nós, é para a humanidade. É para facilitar a vida de alguém, é para ajudar alguém, não é para nós. Então aí a gente vai se encontrando e isso dá muita felicidade. Fazer algo pelo outro eu acho que é um real sentido de felicidade também. Não pensar só na gente. Muito bom, excelente. O Troll está alimentadíssimo. Nossa, hoje. Que delícia, hein? Encheu a pança. Encheu a pança, tá que nem uma jiboia paralisado aqui. Não vai sentir fome aí por mais 2 semanas até sair o próximo episódio. Vai hibernar. Vai dar uma hibernadinha de boas. Bom, então, Juliana, agora chegou o seu momento. Faz aí o seu jabá para quem tiver interessado no seu trabalho, né? A gente falou um pouco aí, mas acredito que o que a gente falou não entrou ainda na profundidade que atinge, né, o negócio todo. Uhum. Mas quem ficar curioso aí para saber mais a respeito do seu trabalho, como é que a pessoa te encontra, e aí? Bom, você me encontra lá no Instagram, Jux Petente, vamos lá, J-U-X, Petente você escreve igual a palavra patente, só que você troca a letra A pela letra E, fica Petente, porque todo mundo erra meu sobrenome. Sempre escrevem patente, mas não é, gente, é Petente, tá bom? Jux Petente, você me encontra lá. Quem quiser se conhecer, né? O jabá é esse, né? Quem quiser se conhecer e transmitir, deixar visível para o mundo de forma verdadeira e autêntica, usando a sua imagem como ferramenta de comunicação disso, me procura, porque é isso que eu faço. A gente trabalha 3 pilares importantes, que é a sua identidade, sua autoestima e a sua imagem, e aí você finalmente transita pelo mundo parecendo quem você nasceu para ser. Esse é o meu maior propósito, ajudar você a se tornar, né, quem você nasceu para ser e que isso fique também impresso na sua imagem, que não tem como deixar a imagem de lado, gente, para viver. Então, que você tenha clareza de se vestir e cuidar de você mesmo de forma verdadeira, mas olhando primeiro para dentro. E é essa parte que eu trabalho bastante, é a parte que eu mais amo. Então me procurem para isso, Jux Petente. Aí vocês virem, a mulher é brava. Brava, ela manja do que faz. Ok, então, Ju, muito obrigado. Obrigado eu, amigo. Foi maravilhoso essa conversa. É muito inteligente, então dá gosto, né, de conversar. É bom conversar com gente inteligente. Com gente profunda, adoro profundidade, né, intensidade. Então, muito obrigado. E só lembrando aí para quem estiver ouvindo, né, redes sociais, @alimentetroll, e-mail alimentetroll@gmail.com, tanto no Spotify quanto no YouTube, Alimente o Troll. Escutem, se vocês gostarem, compartilhem com amigos. No YouTube, deem like, deem subscribe, ajuda aí a fazer crescer, beleza? Vamos ajudar o Troll a crescer, pra ele se alimentar todo dia. Dá uma força, o Troll tá meio magrinho, tá meio... Tem que comprar camiseta mais larga. Preciso comprar umas camisetas aí, gente, me ajuda aí. Beleza? Sucesso, meu amigo. Seu podcast aí traga várias reflexões aí de pessoas comuns para outras pessoas comuns. Adorei a proposta, viu? Parabéns. Valeu, Ju. Obrigadão. Um beijo. Beijo e você ouviu Alimente o Troll.